Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma palavra para você que está aí preocupado com o cenário global e nacional que nós vivemos, quanto às taxas do Trump, quanto à resposta do Lula aos Estados Unidos e as taxas dos Estados Unidos e o embate que tem se criado nos últimos anos no setor político aqui no Brasil. E eu não vou falar de política, eu estou falando desse cenário global em que estamos inseridos e como isso tem afetado a sua fé e como você, ao invés de estar dependendo de Deus, caminhando na fé, na verdade está olhando para esse cenário externo e está ansioso e preocupado com o que será do dia de amanhã. Preocupado com aumentos de preços, preocupado com provisão, preocupado com as suas contas, com os boletos a pagar, e tem se esquecido de que Jesus nos alertou de que essas coisas aconteceriam e principalmente de que elas devem acontecer para que a palavra de Deus se cumpra. E a palavra de Deus já está determinada. Nós temos aquela ilusão de que o mundo vai ser transformado num lugar melhor e isso e aquilo, e obviamente nós temos que, como cristãos, exercer o nosso direito à cidadania, buscar o melhor no momento do voto e tudo mais, mas a palavra de Deus já está decretada. Esse mundo, ele já está julgado, ele já foi julgado na cruz, já existe uma sentença sobre esse mundo. Esse mundo está sendo encaminhado para destruição pelo fogo. Esse mundo já está sendo encaminhado para ser julgado por Deus. Já existe um decreto sobre este mundo de que as coisas vão piorar, de que existe um cenário que deve ser preparado para a chegada do anticristo, que vai enganar muitas pessoas. Já existe um decreto de Jesus sobre este mundo de que o amor vai esfriar, de que a violência vai aumentar, de que o amor de muitos vai se esfriar, de que muitos vão se afastar da fé. Já existe um decreto sobre este mundo. Você está aí vendo hoje esse cenário político e se encontra perdido, pensando, meu Deus, o preço, as contas e isso e aquilo. Porém, eu quero te trazer uma palavra de que Deus governa o mundo. O mundo está dessa forma porque é um mundo caído e já é um mundo julgado. O príncipe deste mundo, como Jesus disse, já foi julgado, já foi derrotado. E ele se encaminha para o cumprimento daquilo que as escrituras dizem sobre ele. Porém, sobre você, existe uma palavra que Deus me traz agora à mente, que é: você foi chamado para fazer parte do reino dos céus. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Nós estamos aqui como peregrinos. Estamos em uma terra onde o Lula atualmente é o presidente, porém nós somos de um reino como é que diz? Cuja governabilidade não está entregue na mão de um homem. Não é um homem falho que governa o reino do qual nós fazemos parte. Quem governa o nosso reino, do qual nós fazemos parte, é Deus. Deus é quem governa o reino do qual fazemos parte. Ele é soberano. Ele governa ele governa a existência, e não apenas o reino dos céus, mas também ele reina sobre a terra, e ele já decretou uma palavra sobre a terra. Então, onde você tem colocado sua confiança? Nos homens que são falhos? Ou a sua confiança está em Deus, que abre portas onde não tem portas, caminho onde não tem um caminho? Deus, ele abriu o mar, Jesus multiplicou pães, ele abriu o Jordão para que Josué atravessasse. Deus realiza milagres. A sua fé está em quem? A sua fé está no Lula? A sua fé está em Bolsonaro? A sua fé está no Trump? A sua fé está na política? A sua esperança está nessas pessoas? A palavra de Deus nos diz em Jeremias que maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço de carne. Quando Jeremias fala isso, né? Deus fala isso através de Jeremias. Deus está falando sobre quando nós trocamos e colocamos no lugar de Deus o homem, quando nós tiramos a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé de Deus e a colocamos no homem. Você não pode se esquecer de que quem permite com que determinados governantes se levantem nessa terra é o próprio Deus. Deus permitiu com que governantes que eram contra o próprio Deus se levantassem no reinado de Israel.
E Deus também permitiu que governantes que tinham o coração voltado para ele reinassem sobre Judá. Deus permitiu e usou um governante que nem sequer o conhecia, no caso de Nabucodonosor, levasse o seu próprio povo cativo para a Babilônia para assim exercer um juízo sobre Israel. Então hoje a igreja se esquece, muitas das vezes se envolve em determinadas áreas e se esquece que o seu campo e a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, que governam esse mundo, que governam e estão muitas das vezes sobre os governantes. E, em vez da igreja se levantar e combater, orar pelos governantes, a igreja se enfia em disputas carnais, lembrando os próprios judeus que quando ouviram que Jesus era o Messias, queriam fazê-lo rei, pensando que Jesus iria destruir Roma e estabelecer o reino dos céus para Israel aqui na terra, lutando, né, bravamente como Davi. Mas Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. E hoje a igreja, se pudesse, faria a mesma coisa, pegaria em armas e estabeleceria o reino de Deus através da espada nessa terra. Obviamente eu não estou generalizando, mas quem tem ouvidos para ouvir essa mensagem vai ouvir. Então, eu quero deixar para você que está aí preocupado, desconfiado, temeroso, o Salmo de número 146, que destaca a fraqueza do homem independente do cargo que ele exerça nessa terra e a fidelidade de Deus. E a palavra diz, né? Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Não confie nos príncipes, em reis, presidentes, governantes, estadistas, nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. Não há salvação no Bolsonaro, meu irmão. Não há salvação no Lula, meu irmão. Não há salvação no Trump, meu irmão. Você pode exercer o seu direito de cidadania e deve fazer isso com responsabilidade, porém a salvação não está neles. Não se engane, não existe governo perfeito nessa terra. Você já deveria ter noção que estamos em um governo, em um país extremamente corrupto. E nós oramos e clamamos, e eu particularmente não acredito que isso aqui vai melhorar. Por quê? Porque a Bíblia precisa se cumprir. A maldade, esse é um mundo mal caído. Esse mundo ele vai ser destruído para que um mundo perfeito se levante, que é o do reino dos céus governado por Cristo. Enquanto o homem caído estiver governando este planeta, as coisas continuarão debaixo da corrupção. E eu não estou aqui falando que deve continuar havendo corrupção, que nós somos a favor da corrupção. Eu estou falando que você deve colocar os pés no chão. Se você que acredita em Cristo e na mensagem da cruz e no arrebatamento e em tudo mais que a Bíblia prega, você deve colocar os pés no chão e reconhecer que muitas das vezes você tem colocado a sua esperança no homem, no governo corrupto, em um mundo que já está sentenciado, cujo decreto de Deus já foi estabelecido, que ele vai de mal a pior, e deve ser assim. Só que muitas vezes nós agimos conforme os discípulos, quando ouviam Jesus falando que o Filho do Homem deveria ser crucificado. Nós ficamos, não, né? Será? Do que será que Jesus está falando? Ah, não, esse mundo vai acabar, vai ser destruído? Nossa, será? Será? Não, já existe um decreto aqui. Então não coloque suas esperanças aqui. E aqui continua, não confieis, né? Verso 4, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Esse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Irmãos, eles são comedores de arroz e feijão assim como você, né? Fazem suas necessidades, né? Hoje só fazem um banheiro lá todo estilizado porque tem dinheiro, senão fariam num buraco como qualquer um. Então, que nem esses dias eu vi uma notícia sobre o Putin e a mão morta, se eu não me engano, né? Que é aquela questão da bomba nuclear, que basta um presidente morrer, e aí automaticamente os mísseis nucleares da Rússia são direcionados para os Estados Unidos e demais países, e o Trump
colocou os submarinos nucleares em direção à Rússia, próximos à Rússia, e guerra em Israel, e isso e aquilo, irmãos. Só vai acontecer o que tem que acontecer quando Deus ver que é o tempo. Porque a Bíblia nos diz que existe uma determinada medida de servos, de filhos, que devem preencher os céus. E quando essa medida encher e preencher os céus, as coisas vão acontecer. Porque Deus é misericordioso e o tempo da misericórdia de Deus, né, tem que ser esgotado, assim por dizer, conforme aconteceu com Sodoma e Gomorra, cujo cheiro do pecado chegou diante de Deus. E quando o limite foi superado, ultrapassado, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por isso que Jesus disse para os discípulos: não fiquem ansiosos, alarmados quanto ao dia do restabelecimento de Israel e da vinda do Filho do Homem. Isso compete apenas ao Pai. Nós vemos hoje muitos vídeos alarmantes sobre o fim do mundo, e sim, nós devemos olhar os sinais, mas muitas das vezes as mensagens são mais direcionadas para você ficar preocupado com o homem do que te levar a olhar para Cristo. Se você está aí preocupado com as coisas que estão acontecendo, olhe para Cristo. Você não deve ter medo de Jesus voltar. Você deve estar ansioso para que Jesus volte. Se você tem medo do retorno de Jesus, é porque você está devendo alguma coisa. Se você está devendo alguma coisa, é porque você está em pecado. E se você está em pecado, você precisa se consertar. Então não tenha medo. Coloque sua esperança em Jesus. Então aí ele começa a trazer um outro contraste, né? Ele trouxe aqui a fraqueza do homem e agora ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Por quê? Porque se você coloca a sua esperança no homem, ele já disse, o homem é falho. Sai-lhes o espírito, eles vão tornar ao pó, como Jesus disse. Não temam o homem que pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Tema aquele que, além de matar o corpo, também tem o poder de lançar a alma, né, o espírito, no inferno. Mas aí ele traz o contraste, o homem é pó. E ele diz, mas o Senhor, verso 6, ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus é o real governante de tudo isso aqui. Tudo isso aqui, onde os seus olhos alcançarem, Deus está no controle. Nós sabemos que Deus, ele age assim, né? Ele deixa entender, muitas das vezes, que as coisas saíram do controle. Mas ele está no controle. E aqui diz que ele é fiel. Ele é fiel. Jesus disse que estaria conosco durante todos os dias até o fim dos tempos. Jesus é fiel. Jesus é o Deus da provisão. Não espere a sua provisão do homem, a sua provisão. Se você continuar assim, você vai desenvolver o mesmo sentimento e instinto que o povo de Israel desenvolveu quando saiu do Egito, de reclamar, porque a sua esperança durante 400 anos esteve em Faraó, esteve nos recursos do Egito. Mas Deus os tirou do Egito e fez grandes milagres para demonstrar que a partir de agora, nessa transição, a fé deles deveria estar em Deus. E esse é o momento da transição. Retire a sua esperança de Faraó e do Egito e coloque em Deus. Deus é o seu governante. Deus é o governante do reino ao qual você faz parte. E Deus te deixou aqui, me deixou aqui com uma missão, de sermos peregrinos nessa terra, embaixadores do reino, e Ele vai enviar a provisão, Ele vai enviar os recursos que você precisa. Porque aqui diz que Ele mantém a sua fidelidade para sempre. Verso 7, que faz e esquiça o oprimido, e dá pão ao que tem fome. Ele liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, ele transtorna o caminho do ímpio. O caminho do ímpio será transtornado pelo Senhor. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Deus reina de geração em geração. E a sua palavra tem se cumprido e ela vai se cumprir. Então, tire a sua esperança, os seus olhos deste mundo corrupto, não coloque a sua esperança no homem, mas se você quer ver certos níveis de transformação, corra para a verdadeira batalha que é a espiritual.
O mundo está em guerra espiritual. Sobre o Brasil, existe uma guerra tremenda espiritual. E os olhos da igreja têm se movido do reino espiritual para o físico. A igreja muitas das vezes está lutando contra a carne, contra o sangue, e não tem batalhado no verdadeiro campo de batalha, que é o reino espiritual. E isso tem desenvolvido em muitos da igreja esse sentimento ou desejo, ou ilusão de colocar a sua esperança no homem, porque quanto mais carnal a igreja for, mais no braço de carne ela vai confiar, mais tentativas de resolver as coisas de forma carnal ela vai tentar fazer e operar na carne, mas quanto mais espiritual ela for, mais do reino de Deus ela vai usufruir e fluir. Você já imaginou se nossos irmãos que foram perseguidos por Roma quisessem lutar na carne, na espada, com escudos e lanças? Mas mesmo perseguidos, eles trilharam um caminho direcionado por Deus. É coisa de louco, né? Porque parece que nós estamos falando, não, então quer dizer que nós temos que ser massacrados? Não, estou falando que naquele tempo aquilo foi requerido por eles, para eles por Deus. E eles tinham uma visão espiritual, tiveram que suportar aquilo. E nós estamos em um outro tempo. E nós devemos trilhar aquilo que o Espírito Santo tem direcionado para nós nesses últimos dias, que é lutar no campo certo, no Espírito. E para terminar, eu quero deixar para você que talvez ainda sua ficha não caiu, no verso 21 do Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34 em diante, que Jesus nos diz, né, ali no sermão da princípio das dores, ele diz, né, ele nos deixa um aviso: acautelai-vos por vós mesmos para que nunca, ele não disse uma vez, aí diz nunca, vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez. Ah, não, eu não faço orgia, Francisco, nem bebo. Beleza. E das preocupações deste mundo. Tudo isso aqui são preocupações deste mundo. Vaidade, essas questões aí políticas, essas brigas de ego de governantes que nós nem conhecemos. Você acha que algum deles aí te conhece pessoalmente? Deus te conhece pessoalmente. Deus é fiel. Agora você está se descabelando por pessoas que nem te conhecem. Está se descabelando por pessoas que provavelmente não te socorreriam na área que você precisa. Mas esse empenho de se descabelar, se fosse direcionado para Deus, talvez muita coisa teria mudado. E Jesus diz, e das preocupações deste mundo. Para quê? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de vir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, vigiai, pois, em todo tempo, orando, ou seja, oração, batalha no campo espiritual, para que possam escapar de todas essas coisas que você está com medo. Essas preocupações das coisas dessa vida. Você ir se descabelando por Trump, por Lula, por Bolsonaro, por isso, por aquilo, e não coloca os olhos em Jesus, e não luta no campo espiritual, não coloca sua confiança em Deus. Faça isso para que você possa escapar das coisas que estão por vir. Jesus disse isso, e está de pé diante do Filho do Homem, que quando Jesus vier, ele não te encontra se descabelando loucamente, porque sua esperança está no Lula, está no Bolsonaro, está no Trump, está no Putin, está quem quer que seja. A sua esperança deve estar em Jesus. Por isso, não tema taxas, não tema as coisas que estão por vir. Sabe por quê? Em uma dessas passagens também sobre o final dos tempos, Jesus disse que muitos homens vão desmaiar de terror pela expectativa, apenas pela expectativa das coisas que estão por vir. Você viu que em muitas crises econômicas que tiveram aqui no planeta, muitos homens ricos tiraram a própria vida, porque não suportariam viver uma vida
ao regressar ao seu estado de pobreza ou entrar em um estado de pobreza. Porém, Jesus fala sobre isso, sobre coisas maiores, como terremotos, pestes, pragas. As coisas vão piorar. Pessoas vão desmaiar de terror pela expectativa de coisas que estão por vir. Então, coloque seu coração, a sua esperança, a sua fé, a sua expectativa na pessoa certa, no lugar certo. Reorganize os seus pensamentos. Eu não estou dizendo para você não exercer a sua cidadania, não estou dizendo para você não se envolver com política. Estou falando para você colocar sua mente e sua fé no lugar certo, porque este é um mundo corrupto, caído. Nós vamos salgar essa terra, vamos iluminar o mundo. Mas esse mundo não será transformado, esse mundo será destruído. São 2000 anos de história desde que Jesus até aqui. Esse mundo se encaminha para o que Jesus disse, para a destruição. Salgue a terra, ilumine o mundo, mas tenha em mente que essa aqui não é a nossa pátria. Esse aqui não é o nosso lugar. Essas pessoas que estão aqui governando estão aqui por permissão de Deus, por planos e propósitos de Deus. Mas o nosso reino não é daqui. O governo que reina sobre nós não é o daqui. A nossa pátria, patriotas, a nossa pátria, né? Ela é do céu. Amém? Então, que Deus possa ter falado contigo através dessa palavra, te iluminado. Sei que muitos não gostam desse tipo de palavra, porque existe muita coisa por trás do envolvimento da igreja evangélica em determinados setores, mas é isso que é. É isso que é. Que Deus abençoe a sua vida, te ilumine com paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.